Carlos Aniceto Vieira Dias é o nome de batismo do mestre Liceu. Nasceu no dia 1 de maio de 1919 na região de Banana, atual República Democrática do Congo. Em 1947, criou o agrupamento musical Angola Ritmos e deu voz ao sentimento de angolanidade manifestado durante vários séculos por milhares de angolanos. Angola Ritmos foi fundado exatamente porque havia necessidade de se continuar a fazer um trabalho de divulgação da nossa música e porque nessa altura, para lá disso, era necessário iniciar-se uma verdadeira fase de consciencialização política. Através da música, Liceu despertou a consciência nacionalista em Angola. Agora nós vamos. Por isso conheceu o campo de concentração do Tarrafal, juntamente com outros nacionalistas angolanos. O legado histórico e musical do mestre Liceu são imortais devido à sua grandeza. Liceu também lutou para a conquista da nacionalidade alcançada no dia 11 de novembro de 1975. Liceu Vieira Dias é um símbolo da nossa angolanidade. O seu legado histórico e musical marcou várias gerações. Liceu tinha noção de lugar e de identidade e, por isso, sofreu na prisão colonial durante 13 longos anos. Liceu Vieira Dias, para mim, além da relação familiar tão próxima, porque ele era irmão da minha mãe, era uma figura de referência desta sociedade, um pouco esquecida, diga-se bom da verdade, mas que teve um percurso na sua vida extremamente marcante. O Liceu Vieira Dias, para dizer, para mim foi uma referência tão importante que traçou muito da minha personalidade, como homem, como amante da música, até em paralelo com o meu pai, até mesmo na postura política. Ele cantava temas do meu pai, alguns que o meu pai cantava. Eram músicas recolhidas de folclore que o meu pai transformava. E ele cantou, ele gostava muito do meu pai, aliás, é que influenciou ele para a música. Ele, então, aqueles temas que o tio cantava, ele cantava. E eu ouvia por ele também, né? Ultimamente, meu pai depois foi para a cadeia, depois comecei a ouvir, a escutá-lo, ele lá fora começou a gravar, começou a fazer canções, começou a musicar poemas. É extraordinário. Ele é um indivíduo, digo, sortudo, porque ele tem uma capacidade de musicar um poema com uma facilidade. Ele lê um poema. Se gostar, a música está feita. Primo irmão Carlitos, meu companheiro de todas as noites, sempre que eu queira fazer qualquer coisa de música, o meu primo está sempre disponível comigo. Então, e é para esta bela população de Angola toda, sem distinções, que eu vou pedir ao meu primo e aos outros angolanos como eu, para que me acompanhem num tema que é um bocado a homenagem do meu tio e do pai do Carlitos, meu tio Liceu Vieira Dias. Oh, so
Oh, soa de boca, olha amore, como se piripiri, como jamais, piripiri, como jamais, guatambulo, pipolaste, piripiri. Oh, soa de boca, olha amore, como se piripiri, como jamais, piripiri, como jamais, guatambulo, pipolaste, piripiri. José Oliveira de Fontes Pereira nasceu 20 anos depois de Liceu, mas seguiu-lhe as pegadas. O fundador do célebre Ngongo tem memória de como e quando conheceu o mestre Liceu. Se Liceu Vieira Dias na década de 1950. Numa tarde de domingo, em 1952, eu fui levado pelas minhas irmãs para ir assistir Angola Ritmos e também, já ao mesmo tempo, ver o meu irmão, o Euclides de Fontes Pereira, vulgo Fontinhas, a tocar o reco-reco. Foi um momento esplendor, porque vi aquilo que nunca mais perdi de memória, que é a atuação de Angola Ritmos. Angola Ritmos era formado pelo malogrado Carlos Aniceto Vieira Dias Liceu, na Terra da Verdade, José Maria dos Santos, também na Terra da Verdade, Manuel António Rodrigues, Nino Dombo, também na Terra da Verdade, Antonino Pereira dos Santos Van Dunen, também na Terra da Verdade, numa peça com o malogrado Gabriel Leitão, e daí memórias que ficaram até a morte. Liceu foi cidadão que pegou nos seus valores e determinou padrões rítmicos para a nossa música. O Liceu foi o grande mestre do Angola Ritmo, foi ele que fez as entradas, chamava uma canção, ou alguém trazia uma canção, dizia, é melhor neste ritmo, mas espera, muda para aqui, faz assim, faz assim. E saía a canção, saía o compasso, saíam as vozes, isto tudo na mão do Liceu. O Liceu Vieira Dias era um homem dotado. A sua natureza, por exemplo, está a ver, ele pertenceu ao processo dos 50 também. Esteve preso também. Quer dizer, ele assumiu-se sempre como um nacionalista e como um patriota. O Liceu foi preso na década em 1959, conjuntamente com o meu pai, com outro tio do lado paterno, que era o José Pedro Bens, com o meu primo Gabriel Leitão, o Beto Van Dunen. Portanto, tudo isso marcou-me, porque eu, na altura, jovem como era, já me encontrava em Portugal. Acabei por sentir-me perfeitamente lançado à problemática da política, porque ele foi uma referência. Eu nunca mais me posso esquecer que o meu tio foi condenado a 1 ano e meio de cadeia, teve 13 anos preso, pela sua verticalidade, pela forma coerente como soube sempre defender os seus ideais. Liceu utilizou sempre a sua arte musical
como arma de luta contra o colonialismo português. O Liceu fez da música um instrumento político, como muitos de nós acabamos também de fazer esse elemento. Ele, como um dos fundadores e a primeira referência do Angola Ritmos, ele utilizou a mensagem poética como um alerta às populações, porque, no fundo, como sabe, a nossa população era maioritariamente analfabeta e a música, pelo tom, pela característica que tem de tocar a sensibilidade das pessoas, se for acompanhada de uma temática tão tocante quanto era a deles, acaba por ser mais audível. E, portanto, ele e o Angola Ritmos, mais particularmente o Amadeu Amorim, foram figuras dominantes. E de facto, não só como fazendo da música um instrumento da política, mas também no campo específico da importância que ela tinha como um fenómeno cultural da nossa sociedade. O Liceu fez dos instrumentos tradicionais, fez uma adaptação à viola. Alguns dos ritmos que se tornaram marcantes, e hoje nós vemos o samba na nossa sociedade muito tocado, é resultante de uma investigação que o Liceu fez e que tornou-a extensiva às gerações futuras. Carlitos Vieira Dias é o digno sucessor do enorme legado musical do seu pai. Eu vou cantar um bocadinho de uma música que meu pai fez há muito tempo, que é: este mundo anda empenhado em me afastar, não sei qual a razão, se é capricho ou embirração, eu não lhe acho razão. Se o mundo é razão me explicar, eu imploro perdão, mas se tiver razão. O Liceu era um homem que, bem, para já foi o criador do Angola Ritmos, o líder. Ele direcionou aquilo na medida do possível para, de certo modo, para animar os momentos em que as pessoas estavam nas festas onde se iam fazer reuniões. Era necessário disfarçar aquilo como uma festa, e o Angola Ritmos estava presente para encobrir. Detrás daquela festa haviam reuniões, aquilo que ele me dizia ultimamente. E também para levar a população de Luanda, sobretudo os angolanos, a gostar das nossas coisas, né? Porque os portugueses diziam que a nossa língua é uma língua de cão. Ele cantava em quimbundo para as nossas canções, para que elas não desaparecessem. Umas foram recolhidas, outras foram feitas por ele. Então era esse trabalho de incentivar, criar vontade nacionalista nas pessoas. Essa nova geração vai fazer da canção. Homem o fraco também, da galinha cristaleira, Canauê. Maquedo, Wake,
Penso que, opinião geral, uma grande contribuição na música popular moderna, urbana. Portanto, e também uma grande contribuição política para que Angola se tornasse independente. Através da cultura, do canto, a possibilidade e a capacidade de alertar as pessoas a congregar à volta do nacionalismo angolano. Por isso também ele pagou caro, não é? Se diz, esteve preso. Portanto, é uma figura incontornável na nossa cultura e que merece de facto o respeito e ser lembrado neste centenário, não é? Que é uma data histórica. Eu o conheci pessoalmente, tive esse encontro com ele uma vez, por várias vezes, mas uma delas com Alcione, outra vez com outra delegação artística que veio a Angola, uma delegação grande do Brasil, de Javã e outros, e nós, como anfitriões, recebemos esses artistas. E convivi com ele e, aliás, faço aqui uma revelação, ele aconselhou-me na altura a ir-me embora. Foi uma das pessoas que me aconselhou porque ele percebeu que eu tinha muito talento. E o momento que se vivia não podia dar vazão ao talento que eu tinha. O momento que se vivia que era um momento complexo. E então, e também dizer aqui que da boca dele foi dito que nós ainda tínhamos laços de familiaridade. Porque ele perguntou-me de quem é que eu era filho, né? E disse-me claramente que a minha mãe era prima dele. Portanto, a minha mãe Guilmar. E estou a dizer isso, normalmente não gosto de coisas, mas para dizer simplesmente algo que ele me confidenciou pessoalmente, ou que me revelou, e que depois, pronto, foi confirmado pelo Carlitos, que é mais novo que o filho, que é um dos filhos. E, portanto, conheci-o pessoalmente como uma figura personalidade, um artista com um compromisso humano e social. E, portanto, lembro muito bem dele. Um homem eclético, elegante, inteligente. Eu conheci Liceu Vieira Dias, foi amigo da minha mãe, portanto, era uma pessoa amiga de casa. E foi uma pessoa que tinha grande sensibilidade, gostava muito da música, gostava muito de compor e fez da música também um instrumento para reivindicar a independência, a emancipação do povo angolano. Por isso é mais um angolano que é motivo de orgulho para todos nós. No dia 1 de maio de 2009, data do seu aniversário natalício, prestava-se o merecido tributo a Liceu.
A gala em homenagem ao exímio guitarrista e nacionalista acontecia na sala do Cinema Tropical. Figuras conhecidas da vida angolana, entre familiares, artistas e governantes, davam o seu testemunho sobre Liceu Vieira Dias. Eu sou suspeito porque eu tenho laços familiares com o Liceu e fundamentalmente era muito amigo dele, então eu sou suspeito porque eu tenho uma admiração muito grande, porque ele era um ícone para a família, porque era o músico, era o que estabelecia a ponte com as gerações mais novas, tinha uma grande abertura com os sobrinhos mais novos, então era detentor de um carinho muito especial da nossa parte. A casa de Elias de Aquimoeso mais parece um museu. O espólio é rico e traduz o percurso de um homem que defendeu sempre os valores da música do berço. Manter a tradição foi sempre o seu lema. A grandeza da sua arte musical faz de Elias de Aquimoeso um monstro sagrado da nossa cultura de valores. Com orgulho, Elias de Aquimoeso diz que o mestre Liceu é um dos fundadores da moderna música angolana. Eu conheci depois dele regressar da cadeia. Eu convivi com ele alguns momentos, porque eu fui amigo da casa do Liceu Vieira Dias, ali onde morou a velha Guinhas. Foi onde eu conheci o Guinas, que é do Ginga. Foi onde eu conheci o Carletos Vieira Dias. Foi onde eu conheci o Nelitos. É verdade, foi ali onde eu conheci a sua maioria, toda a família. Chegou a cantar com o Liceu Vieira Dias? Cantei com Gola Rito, não cantei com o Liceu Vieira Dias, porque na altura ainda encontrava-se na cadeia. Tanto o Liceu como o Amodinho, o mais velho Amodinho. Ultimamente, na altura que comecei a frequentar os ensaios com Gola Rito, me recordo que foi em casa do Sr. Xodó, no Barro Operário.
Nós vamos interpretar um número na base daquilo que aprendemos com o ritmo do Tiliceu Angola Ritmos e que nós fomos adaptando outros valores. Wangembela kuyekwe emebenyo bongendela mie Wangembela kuyekwe emebenyo bongendela mie Wangite munguma fikanga biluka kyama Wangite munguma fikanga biluka kyama Semengi kyama manwe kwisengo Semengi kyama manwe kwisengo Wangembela kuyekwe emebenyo bongendela mie Wangembela kuyekwe emebenyo bongendela mie Wangite munguma fikanga biluka kyama Wangite munguma fikanga biluka kyama Semengi kyama manwe kwisengo Semengi kyama manwe kwisengo Kwisengo manwe kwisengo Kwisengo manwe kwisengo Semengi kyama manwe kwisengo Semengi kyama manwe kwisengo Wangembela kuyekwe emebenyo bongendela mie Wangembela kuyekwe emebenyo bongendela mie Wangite munguma fikanga biluka kyama A memória não me falha, foi aí nos fins dos anos 40 que o Angola Ritmo foi fundado em casa do camarada Manuel dos Passos, onde um grupo de jovens do tempo, entre os quais Domingos Vanduna, Mário da Silva Araújo, Francisco Machado, eu, o Nino, um disso juntávamos em casa do Manuel dos Passos, às tardes de sábado e domingo, e lembramos-nos de que havia uns anos atrás, por volta dos anos 30, tínhamos um conjunto, o Grupo dos Sambas, um conjunto criado por mim, por António Freire de Lacerda, Antonino Vanduna, que também tomou parte na criação do Angola Ritmo. Nossa rainha,
Angola Ritmos foi fundado exatamente porque havia necessidade de se continuar a fazer um trabalho de divulgação da nossa música e porque nessa altura, para lá disso, era necessário iniciar-se uma verdadeira fase de consciencialização política, de chamada à consciência nacional, a par do aproveitamento de temas folclóricos, temas populares que se estavam a perder. Então o Angola Ritmo ainda em embrião apareceu de uma maneira muito interessante. Era eu a tocar viola. Não sei se nessa altura tínhamos levado um tamborim, mas suponho que não. E uma dessas vagens das acácias a fazer o ritmo de chocalho. Então cantamos umas coisas originais, eles gostaram imenso e acharam que era de continuar. Então aí juntamos e Angola Ritmos fez a sua aparição em público com canções que eram de repertório popular. Já muito tarde, porque eu não sou de Luanda, eu sou de Benguela. Quando eu cheguei a Luanda, obviamente que tinha a minha família envolvida nas atividades, digamos que políticas e etc. E com o escritor Luandino Vieira, na altura diretor do Instituto do Cinema, fizemos um filme ainda no bairro Operário. Imaginem, o meu filho que hoje tem 50 anos, na altura tinha 9, ainda aparece no filme, portanto, uma homenagem aos de Angola Ritmos. Foi filmado no bairro Operário, foi aí que eu tive algum contacto com o Liceu e com os de Angola. Que legado ele deixou para Angola? Olha, eu lamento muito que tivessem tirado do liceu daqui de Luanda o título de liceu para passar para o atual nome de Mutiaquevela. Eu penso que a recordação, ele exatamente também é liceu, segundo me disseram, porque foi dos poucos negros que frequentaram, um dos primeiros a frequentar o liceu. Então o Liceu Vieira Dias tem o seu legado também ligado ao liceu, não ao Mutiaquevela, que respeito, obviamente,
mas eu acho que se devia manter alguns traços que dizem respeito ao nosso passado, a história. A história não se apaga, não se escreve a lápis para se apagar com uma borracha. Temos que respeitar a história e eu acho que do Liceu ficou-me, obviamente, não apenas o seu legado dos Ngola, como o meu contacto com alguns elementos da sua família. Eu conheci muito bem o Liceu e conheci o Liceu na Rua da Índia, onde cresci. Eu era muito amigo do André Mingas, meu contemporâneo. O Liceu era irmão da Dona Antônia, mãe do Rui, da Amélia, da Júlia, do Zé, do Saíde e do André. E de vez em quando, antes de ser preso, o Liceu ia visitar a família Mingas, da Rua da Índia, onde eu cresci. E depois do longo exílio do Liceu, da prisão, da solidão, de tudo isso, o Liceu reapareceu em Luanda com a família, para visitar a família. Eu, nessa altura, muitas vezes estava com o Liceu. Eu gostava muito de falar com ele. Era um patriota, era um homem de grande empenhamento, era um homem de grande coragem. Sabia histórias do Liceu, de pancadaria contra os colonos e nunca baixou os braços. E eu tenho imensas saudades do Liceu, porque era um criador, foi, digamos, que liderou o Ngola Ritmos, um grande compositor que compunha em companhia dos seus colegas, mas o Liceu foi um homem muito forte, um grande patriota, um homem de grandes convicções e por isso mesmo acho que vale a pena fazer-lhe uma homenagem porque é mais do que merecida. Mukonda dia pambala ngishini ne bushingo Gongo jangi bulu kawe naye ni dia diwaso Gongo jangi bulu kawe naye ni dia diwaso Gongo jangi bulu kawe naye ni dia diwaso. Ele não era propriamente um cantor, não era um grande cantor, mas era um homem que vivia para a música e não só. O Liceu Vieira Dias era um sapateador de grande, naquele tempo a música americana, e então ele sapateava e então isso, muitas pessoas talvez no tempo saibam isso, mas não, ele tinha uma vocação para a música tremenda. Ele não tocava guitarra, mas o Liceu Vieira Dias tocava viola. Ele não sabia música, mas a inspiração que ele tinha permitia-lhe que ele tocasse vários instrumentos. Para mim, sem desprimor com os outros tocadores de viola, foi a maior cabeça que eu já vi a tocar violão. Ele tinha para mim um problema que era raro, até hoje para mim é raro. É raro porque eu participei com ele nesse tempo, eu ia buscar algumas músicas e uma das coisas que eu notava nele é aquele cuidado de a gente apresentar-lhe o argumento de uma letra. Ele observava-nos o que é que nós pretendíamos, ele pegava no violão e ritmava a música de acordo com a necessidade da pessoa. Quer dizer, isso para mim foi o maior valor do Liceu. Quer dizer, para além de outros pontos, né? Quer dizer, o Liceu para mim foi, sem sombra de dúvidas, um caso inédito na questão do violão. Agora, como compositor, houve uma participação total de todos nós, né? Embora uns com maior incidência nas músicas, mas a colaboração musical pertenceu a todos nós. Quer dizer, como, repito, dando margem ao Liceu como a cabeça principal.
para mim foi uma grande pessoa. Uma grande pessoa, tanto no conjunto como fora do conjunto. Pessoa de respeito e sabia respeitar. O Liceu Vieira Dias, quer dizer, não foi o maior de Angola Ritmos, não foi o maior compositor, não foi o maior cantor, não foi o maior viola, mas foi a mola. Era a organização, era a certeza. Foi ele que era o homem que dinamizava, era o homem que conjugava todos os esforços. Foi ele que criou o amor, a certeza que mesmo alguns presos, que no Angola não acabaria. O primeiro passo para a independência foi aquilo que Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Agostinho Neto, eu próprio, nessa época, quando nos víamos em Lisboa, chamamos a reafricanização dos espíritos. Isso fez o grupo Angola Ritmos, reafricanizar os espíritos. Eles próprios fazerem pesquisa, eles próprios embeber esta cultura nacional e procurar difundi-la. E só esta afirmação de que éramos africanos era um crime de lesa pátria. Por isso a PIDE reagiu, e não foi porque Liceu, Zé Maria e outros tivessem andado aos tiros, ou mesmo tivessem distribuído muitos panfletos. Era porque cantavam, afirmavam com dignidade uma cultura nacional, uma identidade nacional. Depois da última viagem, o legado histórico e musical do mestre Liceu permanece para que as novas gerações compreendam o sentido da luta que nos conduziu à liberdade e à independência. Obrigado, mestre Liceu. O Angola Ritmos foi fundado exatamente porque havia necessidade de se continuar a fazer um trabalho de divulgação da nossa música, e porque nessa altura, para lá disso, era necessário iniciar-se uma verdadeira fase de consciencialização política.